Olá, boa noite, bem-vindos ao JA desta quinta-feira, dia 3 de janeiro. Veja os destaques desta edição. Passagem de ônibus em BH volta a R$ 4,50 e confunde passageiros. Policial reage a assalto e bandido acaba preso. Tá querendo levar o carro da moça. Chuva e obra alimentam medo de desabamento. Incêndio em shopping interdita rua na região centro-sul da capital. Agora, no Jornal da Alterosa. Pela terceira vez em pouco mais de uma semana, a tarifa do valor do ônibus foi alterado. Os passageiros já nem sabem mais quanto pagar. A passagem foi reajustada hoje após decisão judicial que derrubou a liminar que mantinha o valor em R$ 4,05. Quem usou o transporte coletivo nesta quinta já pagou R$ 4,50. Quem depende do transporte público em Belo Horizonte estranhou o valor da passagem na manhã desta quinta-feira. Ana Cristina foi pega de surpresa. Principalmente para mim foi isso que eu estava viajando. Eu cheguei de viagem, qual o valor da passagem? Ah, R$ 4,50. Ah, não, moça, é R$ 4,05. Falei, afinal de contas, qual que é o valor? A BH Trans cumpriu a determinação do desembargador Carlos Augusto Barros Lavenhagen, que derrubou a liminar que baixava o valor da tarifa. Com isso, a passagem dos ônibus da capital voltou a custar R$ 4,50. Eu tenho que falar, é um absurdo. Mal subiu o salário, já sobe passagem. Em pouco mais de uma semana, essa é a terceira mudança no valor das passagens dos ônibus de Belo Horizonte. Depois que uma auditoria contratada pela Prefeitura apontou que havia defasagem no valor das tarifas, o Sindicato das Empresas de Transporte anunciou na quarta-feira passada que o valor das passagens dos ônibus na capital passaria de R$ 4,05 para R$ 4,50 a partir de domingo. E a mudança aconteceu. Mas a juíza Dene Augusto Corgozinho, no mesmo dia, suspendeu o reajuste. Na terça-feira, o valor baixou. Na quarta, o Tribunal de Justiça derrubou a liminar. E com isso, os valores voltaram a aumentar hoje. Com isso, fica assim. A tarifa dos ônibus que atendem vilas e favelas vai de 90 centavos para R$ 1,00. A passagem dos circulares e alimentadores passa de R$ 2,85 para R$ 3,15. E os táxi lotação, que custavam R$ 4,45, agora passam para R$ 5,00. Uma palhaçada. Cada dia você paga uma coisa, você chega, paga R$ 4,5, no outro dia você está com o valor certo da passagem, é R$ 4,50 e por aí vai. E o serviço tá bom? Justifica esse preço? Não, não justifica, péssimo. Um caminhão de lixo caiu em um barranco em Sabará, na região metropolitana. 2 ocupantes ficaram presos às ferragens da cabine e tiveram que ser retirados pelos bombeiros, que usaram cordas e uma retroescavadeira. As vítimas foram encaminhadas pelo SAMU ao hospital da região. Segundo os militares, o resgate foi complicado por causa do difícil acesso ao local, a posição e a instabilidade do caminhão. Tiroteio e confusão no bairro Nova Suíça, aqui em BH. Um bandido foi preso depois de tentar roubar o carro de uma mulher de dentro da garagem do prédio dela. O veículo foi atingido por tiros disparados por um policial militar, Rapaizana, que é vizinho da vítima. Veja as imagens. Gritaria e desespero no bairro de classe média da região oeste de Belo Horizonte. Não vem, o cara tá com um revólver na mão. Que louco! Da janela de prédios, vizinhos assistem a cenas de violência. Um carro sai em velocidade. No volante está o homem que rouba o veículo. Tiros são disparados. Tá querendo levar o carro da moça. O tumulto aconteceu neste condomínio. Um bandido aproveitou o momento em que uma moradora chegava de carro para tentar roubar. Ele aproveitou quando o portão da garagem se abria e entrou juntamente com a moradora. Tentou tomar dela o controle, mas a mulher reagiu. Ela foi agredida pelo criminoso e os vizinhos perceberam a movimentação. Foi aí que eles pediram ajuda. Ela estava chegando em casa e ele entrou com ela. A hora que ela abriu o portão, ele entrou com ela. Aí ela foi direto, ela não entrou na garagem. Aí ela saiu correndo com o controle na mão. Aí na hora que ela saiu correndo com o controle na mão, não tinha como sair. Aí o que ele fez? Ele foi para... Eles lutaram.
né? Os dois lutaram. Essa outra câmera mostra o veículo saindo pela garagem. A rua está cheia de pessoas quando o carro é atingido por disparos nos pneus e bate em outros veículos. O criminoso foge a pé. Eu acho que quando ele chegou e alvejou o carro, o motorista, o assaltante, ele perdeu o controle, bateu em outro carro, bateu em vários carros e saiu correndo. Mas o policial foi corajoso e cumpriu o papel. John Linton Mendes Costa Silva, de 23 anos, foi levado para a delegacia. Ele alegou que é usuário de drogas. Moradores dizem que nunca viram tanta violência no bairro. Nunca aconteceu isso aqui na rua. Primeira vez, tem 32 anos que eu moro nesse prédio. É a primeira vez que acontece uma coisa assim. O Jornal da Alterosa mostrou na semana passada uma cratera que se abriu com a chuva em uma das principais avenidas de Bambuí, no centro-oeste do estado. Como o problema ainda não foi resolvido, os comerciantes da região amargam o prejuízo. A cratera tem cerca de 40 metros de comprimento, 7 de largura e 6 de profundidade. O buraco fica numa das principais vias de Bambuí, a Avenida João Paulinelli de Carvalho, que liga vários bairros. A cratera começou a abrir no dia 5 de dezembro, depois de uma chuva forte. A tubulação do Córrego das Almas se rompeu e a avenida se transformou em um rio. No fim de dezembro, outra chuva agravou o problema. A tubulação aqui, ela é de aço galvanizado. E como a incidência de material corrosivo é muito grande, essa tubulação, com o passar dos anos, ela foi se desgastando e chegou a romper. O Anderson é dono desta oficina em frente à cratera. Ele conta que o trabalho dele está comprometido porque os carros já não conseguem entrar no pátio. O prejuízo é total, porque a gente não tem como, a gente está atendendo uma outra área que a gente tem, mas é pequena, então não cabe mais do que 6 veículos lá. Os comerciantes estão revoltados. Parou tudo, né? A gente tá... Aí, você veja minha porta tá toda cheia de areia, porque medo da água que tá vindo aí todo dia, né? Choveu, o risco é grande. O Córrego das Almas foi canalizado há 28 anos e tem cerca de 2 quilômetros de extensão. Grande parte dessa canalização é de concreto, mas 500 metros são de aço galvanizado, que é menos resistente. Há 4 anos, essa tubulação começou a apresentar problemas. Em 2015, uma grande cratera também se formou, bem logo ali na frente. A prefeitura decretou situação de emergência e pediu ajuda ao governo do estado. O material que foi usado na obra anteriormente, eles não querem que use novamente. E ficaram de mandar engenheiros aqui para avaliar a situação, para sugerir o material. E também, só que aconteceu que eles não vieram a semana passada e agora toda a chefia da Secretaria de Obras foi exonerada e eles não têm como vir aqui olhar para nós o projeto. Uma medida emergencial, porém paliativa, será o escoramento da área. O trabalho vai começar nos próximos dias e será feito por uma empresa de Bambuí, com custo de R$ 92 mil aos cofres públicos. Os moradores do bairro Jaqueline, na região norte aqui da capital, estão convivendo com um problema e com um medo constante das casas desabarem. É que com a chuva e uma obra inacabada da prefeitura, o fluxo de água do rio que passa na região tem infiltrado e comprometido a segurança das casas. Quem vive aqui tem medo que a casa desmorone. No caso aqui, isso aqui devido é uma rua. Sendo que é uma rua, quando em canalizar, vai trazer um melhoramento para todo mundo. Enquanto não canalizar aqui, o que vai acontecer? Todas as casas aqui correm o risco de ir abaixo. A erosão, no caso, devido à erosão, todas as casas caem no córrego. Os moradores dizem que a situação é antiga. Tudo piorou com as últimas chuvas e após o início de algumas obras no local. Nós moramos aqui há mais de 10 anos e nunca ocorreu isso. A cidade está com um volume muito grande de água, onde está ocorrendo que está derrubando os barrancos aqui próximo das casas, entendeu? Do começo até o final está caindo barranco para tudo que é lado aqui. Então as casas estão correndo risco. E a gente quer ver se a prefeitura faz alguma coisa aí para estar ajudando aí, para não evitar que aconteça isso. Isael, que trabalha para uma empresa que presta serviço para a prefeitura, diz que os moradores precisam ter paciência. Que a rua está caindo, aí nós estamos reformando ela para não continuar caindo. Né? Aí que não tinha esse manilhamento aqui, agora nós estamos pondo manilha de 1.500 para refazer a rua de novo.
Porque aqui tinha uma canaletinha pequena, não está suportando a água. Eles têm que esperar a obra terminar, deixar a obra pronta para depois ver o que é que vai fazer para frente, porque a obra não está pronta ainda. Nós não terminamos a obra ainda. Agora esse que é o trem de um dia para a noite, não tem jeito. A Superintendência de Desenvolvimento da Capital, a SUDECAP, informou que a obra de drenagem e recuperação do pavimento na rua Isabel Raso e a recuperação da via que passa sobre o córrego Terra Vermelha deve ser finalizada em fevereiro deste ano. De acordo com a Defesa Civil, apenas um morador da região solicitou uma vistoria no local. A família que estiver com algum problema no imóvel deve ligar para o 199. Agora vamos saber como vai ficar o tempo nesta sexta-feira em todo o estado. Céu parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas no Triângulo, no sul, na Zona da Mata e região metropolitana. Nas outras áreas, céu parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada. Em BH, mínima de 19 e máxima de 31 graus. Em Jaíba, os termômetros vão dos 20 aos 38. Oscilam dos 14 aos 32 em Alfenas. Vão de 17 a 36 em Jacinto. E em Divinópolis, mínima de 19 e máxima de 34 graus. Um incêndio em uma loja de um shopping no Barro Preto, região centro-sul da capital, assustou os comerciantes. No prédio, que tem 3 andares de loja e 3 de estacionamento, cerca de 100 estandes estão alugados por lojistas. A rua Araguari foi interditada para o combate às chamas. Quando os bombeiros chegaram, havia muita fumaça saindo do shopping. 6 viaturas foram para o local ajudar a controlar as chamas. De acordo com testemunhas, o fogo teria começado perto das lâmpadas no setor administrativo e se espalhou rapidamente. A BH Trans e a Guarda Municipal deram apoio ao trabalho e fecharam a rua. O prédio onde funciona o shopping foi interditado pela Defesa Civil. Ninguém ficou ferido. Pois é, e a Defesa Civil fez uma vistoria no início da tarde de hoje, interditou o imóvel preventivamente e temporariamente para que as ações de recuperação sejam adotadas. Os responsáveis vão ser notificados e devem apresentar um laudo de estabilidade da estrutura. Daqui a pouco, logo depois do intervalo, tem um bate-papo. Antes do intervalo, eu queria chamar uma notícia que está, olha, em todos os portais desta quinta-feira. Mais de 40 grupos de resgate voluntários do estado de Minas Gerais estão parados. O serviço foi suspenso após a regulamentação de uma portaria do Corpo de Bombeiros que faz uma série de exigências para que a atividade possa continuar. Só na região centro-oeste, são 3 grupos de resgate que, sem conseguir atender às exigências, precisaram parar os atendimentos. Para a gente foi decepcionante. Fazer o trabalho que a gente faz aí ao longo de anos aí. Eu só na minha cidade, em Pitangui, eu estou há 6 anos e 7 meses. Eu estou há 32 anos nessa luta. Em resgate de superfície, resgate subsolo e resgate rodoviário. Então, eu tenho a minha formação. Então, a gente lamentou demais porque a gente sempre foi parceiro, a gente sempre é amigo das outras instituições, SAMU, Corpo de Bombeiros. Nós não estamos aqui para substituir nenhum deles, sim para apoiar. A gente recebeu a notícia, acatamos a notícia, o notificado, e estamos paralisados com as nossas ações. A portaria publicada pelo Corpo de Bombeiros de Minas Gerais estabelece que as equipes voluntárias de atendimento pré-hospitalar sejam compostas por profissionais da área da saúde, sendo médico, enfermeiro, técnico de enfermagem ou auxiliar, todos com registro profissional. Além disso, as equipes têm de ser credenciadas junto ao Corpo de Bombeiros para serem fiscalizadas. Eu não consigo colocar tripular uma ambulância igual está exigindo a portaria 33, que é com condutor de veículo de emergência, um médico ou um enfermeiro ou técnico. Eu não tenho como fazer esse atendimento 24 horas com esse tipo de tripulação. A gente reconhece a importância dessas entidades, dessas instituições, mas a gente quer que a população ela tenha um atendimento de qualidade.
né? Porque às vezes essa pessoa, por mais que ela esteja bem intencionada, pode causar o agravamento, né, do quadro de saúde daquela vítima. Então a gente só quer que essas instituições se adaptem para melhor atender a sociedade. As novas regras foram estabelecidas em julho e os socorristas tiveram até o dia 1º deste mês para se adequarem. Os representantes dos grupos afirmam que durante este tempo tentaram resolver um impasse, mas não tiveram sucesso. E a partir de agora, quem não atender a essa exigência, pode sofrer, né, sanções administrativas. Enquanto isso, quem busca o atendimento dos grupos voluntários é orientado a procurar o Corpo de Bombeiros. Eu tenho qualificação para chegar e colocar a mão em você e fazer o atendimento. Então, aqui ó, entra coração, viu? Aqui é coração e qualificação. Eu fico emocionado em poder falar isso pela falta de respeito com o nosso trabalho, que é o resgate voluntário. E daqui a pouco, logo depois do intervalo, vocês vão ver um bate-papo com Berenice Menegali. Tirar a segunda via da carteira de identidade em Minas Gerais ficou mais caro. Até o dia 21 de dezembro de 2018, o pedido de um novo documento custava R$ 32. Agora, a emissão da segunda via custa R$ 71,86. Um aumento de mais de 124%. O valor é cobrado de quem perdeu o documento. Lembrando que o serviço continua sendo gratuito para quem foi roubado e apresentar o boletim de ocorrência ou para quem comprovar carência. Nós procuramos a Secretaria de Estado de Fazenda para falar sobre o reajuste, mas não tivemos retorno. O bate-papo JA de hoje é com a Berenice Menegali, uma das maiores pianistas do Brasil. Ela já tocou com os principais nomes da música clássica mundial. Ajudou na formação de nomes importantes e conceituados no mercado da música. E agora, esse talento, que completa 85 anos essa semana, vai ensinar a arte do piano em um curso de férias que vai ser oferecido aqui em BH. É um curso de aulas em grupo para pessoas que tocam piano, que têm um repertório já, ou podem estar nos seus estudos no nível mediano ou no nível avançado, mas precisam ter um repertório. Essas pessoas vão apresentar, tocar peças desse repertório e nós vamos enfocar o trabalho principalmente em dois aspectos. Um é a questão do estudo consciente. E o outro enfoque é sobre a formação do repertório. No caso do piano, o repertório é imenso e é importante que um pianista abranja com seu repertório todas as épocas, toda da história do piano. A primeira aula do curso é à tarde, que será de segunda, quarta e sexta. Na quarta-feira, dia 16, começa. São 5 aulas, então, de 3 horas. Quais outros cursos que a Fundação oferece aqui? O curso principal é a formação musical, chama-se formação musical, que vai do zero até o desenvolvimento que o aluno pretende. Aceitamos desde crianças, né, a partir de 4 anos de idade, adolescentes, jovens e adultos, sem limite de idade. Quantos talentos já se formaram aqui? Isso é uma pergunta dificílima, né? Você pode imaginar que são alguns milhares de alunos que passaram por aqui. Nós não procuramos talentos. Nós acreditamos que a formação musical, a educação musical é importante para todo ser humano. Que oportunidade, né? Quem tiver interesse no curso de férias, a Fundação de Educação Artística fica na Rua Gonçalves Dias, número 320, no bairro Funcionários, aqui em BH. Outras informações sobre as inscrições podem ser obtidas por meio do telefone 3226-6866, DDD 31.
Você fica agora com as notícias do país e do mundo no SBT Brasil. O Jornal da Alterosa está de volta amanhã, a partir das 7h15. Uma ótima noite para você e até lá. Tchau.